Да, только сейчас упала. Drones lançados da Ucrânia desferiram 2 golpes mortais no coração desta cidade outrora intocada em uma semana. Primorsk, que sofreu o primeiro ataque, tinha uma capacidade diária de carregamento de mais de 1 milhão de barris de petróleo bruto e diesel. Ust-Luga, que sofreu o segundo e último ataque, era um complexo massivo exportando nafta e combustível de aviação com uma capacidade diária de 700 mil barris. Na noite de 24 para 25 de março, a Ucrânia lançou uma das maiores ondas de drones com o objetivo de paralisar completamente a indústria petrolífera da Rússia. As chamas subindo sobre São Petersburgo naquela noite eram uma prova inegável de que a guerra não estava mais confinada a frentes distantes e sem nome. O incêndio agora estava queimando diretamente no quintal de Putin. Tudo começou com uma operação meticulosamente planejada pelas agências de inteligência da Ucrânia, a GUR e a SBU, e executada com um timing impecável. O alvo não era uma instalação industrial comum. Esta instalação não era apenas um dos maiores centros de produção da Rússia, mas também servia como a principal artéria de combustível, valendo bilhões de dólares, que abastecia o flanco noroeste do exército russo e financiava a máquina de guerra do Kremlin. Drones ucranianos atacaram esta instalação bem protegida localizada a 1.000 quilômetros de profundidade. O ataque envolveu uma tática de enxame maciço usando 400 drones kamikaze. No entanto, a verdadeira estrela desta operação não foi um jato militar avançado, mas uma inovação de engenharia inteligentemente projetada, o Aeropract A-22 Foxbat. A Ucrânia converteu uma aeronave civil leve de esporte em um míssil de cruzeiro autônomo e carregou-o com uma ogiva de 250 kg. No entanto, o movimento verdadeiramente engenhoso foi o sistema de flaperon da aeronave. Graças a este sistema, a velocidade de stall da aeronave poderia ser reduzida para até 52 km por hora. Este era precisamente o maior ponto cego do S-400. Os radares do S-400 de bilhões de dólares de Putin estavam apenas procurando no céu por mísseis de alta velocidade. É por isso que confundiram esta aeronave planando a 52 km por hora com um simples bando de pássaros e estavam completamente cegos para ela. Vídeos filmados por residentes de Ust-Luga e imediatamente verificados por suas coordenadas geográficas capturaram o zumbido de veículos aéreos não tripulados aparecendo no céu, seguido por explosões ensurdecedoras. Funcionários russos, em seu reflexo habitual, tentaram encobrir os danos chamando-os de um pequeno incêndio industrial. No entanto, vídeos civis vazados expuseram a verdade para o mundo inteiro. Chamas engolfaram o coração da instalação e pintaram o céu de laranja. Para compreender totalmente o caos causado por esses ataques, é preciso entender o que São Petersburgo significa para a Rússia. Esta cidade personifica o desejo da Rússia de se afastar de suas raízes asiáticas e se tornar uma potência europeia. Historicamente, tem sido o coração do comércio com a Alemanha e os Países Baixos. No entanto, após a guerra e as sanções ocidentais, esse papel transformou-se completamente. Aqueles portos massivos, construídos a um custo de bilhões de dólares para a Europa, tornaram-se o principal centro de exportação cinza para o petróleo russo destinado à Índia e à China. A moeda estrangeira gerada aqui estava financiando diretamente o caixa de guerra de Putin. No entanto, a Ucrânia cortou essa fonte de financiamento através de seus ataques. O bombardeio da cidade também constitui uma paralisia militar massiva. São Petersburgo abriga Kronstadt, a principal sede da frota do Báltico da Rússia. Este é o centro nervoso de todas as operações no Báltico e a espinha dorsal logística que abastece Kaliningrado no coração da Europa. Se esta região não estiver segura, há o risco de colapso de toda a ala norte da Rússia. Vimos a evidência mais clara disso em outra fase da operação. Drones ucranianos atacaram o estaleiro Vyborg, localizado bem ao lado da base da Guarda de Fronteira do FSB. O alvo era o quebra-gelo Patrulha Militar da classe Purga, Projeto 203-150, de 8.500 toneladas, atualmente em construção, capaz de transportar mísseis de cruzeiro calibre. Este enorme casco de aço, um dos componentes-chave da doutrina de militarização do Oceano Ártico de Putin, foi atingido diretamente enquanto ainda estava na rampa de lançamento, antes mesmo de ser lançado. Foi reduzido a sucata e virou de lado a bombordo. Milhões de dólares em investimento militar foram transformados em destroços em uma única noite. Em primeiro lugar, São Petersburgo é a cidade de Putin, mas agora se tornou alvo de ataques. Os cidadãos russos comuns sabem que se nem a cidade natal de Putin está segura, então nenhum lugar no país está seguro. Este é um ponto de ruptura que abala fundamentalmente a confiança do público no regime e traz à tona a pergunta: para que serve esta guerra?
É precisamente neste ponto que o alvo e o significado deste ataque se tornam claros, porque Ust-Luga, no centro da operação, não é uma refinaria comum. O enorme complexo de propriedade da Novatek é uma das instalações energéticas mais críticas da Rússia no Mar Báltico em termos de capacidade tecnológica, volume de processamento e papel de exportação. Com uma capacidade de exportação diária de aproximadamente 700 mil barris de produtos petrolíferos, Ust-Luga sozinha representa uma parte significativa das exportações russas de petróleo e produtos petrolíferos para o Oeste. Este número não é apenas uma cifra. É também uma indicação concreta de que é um dos elos mais fortes na cadeia de combustível da Rússia e no financiamento da economia de guerra. Naquela noite, o comércio no Báltico havia parado. Normalmente, de 40 a 60 enormes petroleiros carregando aproximadamente 1 milhão de barris carregariam carga diariamente nos portos de Primorsk e Ust-Luga. No entanto, Primorsk foi completamente fechado e as operações de carregamento em Ust-Luga pararam. Até agora, 20 a 40 enormes petroleiros estão ancorados sem poder carregar carga no Golfo da Finlândia. As rotas comerciais que se estendem do norte da Europa através dos estreitos dinamarqueses até a Ásia foram cortadas. Alguns navios estão desesperadamente tentando seguir para Murmansk, a milhares de quilômetros de distância. O custo diário desses atrasos para a Rússia é de 150 a 250 milhões de dólares líquidos. Tem mais. Esta paralisia logística paralisou da noite para o dia a infame frota sombra russa, que as nações ocidentais não conseguiram parar com sanções legais por meses. Enquanto as marinhas ocidentais tentavam caçar antigos petroleiros com bandeiras falsas um por um pelos oceanos, a Ucrânia fechou diretamente o sistema. Primorsk era a principal fonte desta frota não segurada e não rastreável. Quando as bombas pararam, a linha de abastecimento foi cortada. Esses navios, que estavam esperando por semanas em mar aberto, eliminaram completamente as vantagens de logística rápida e de custo das quais a frota sombra dependia. As ondas de choque causadas pelo fechamento das válvulas do Báltico desencadearam uma enorme disrupção no mercado asiático a 8 mil quilômetros de distância. E a maior estratégia global de Putin saiu pela culatra de forma espetacular. Pouco antes dos ataques no início de março, quando o Irã fechou o Estreito de Hormuz, o mercado global de petróleo foi abalado e o Brent disparou para $113. Um verdadeiro vento de vitória soprava pelo Kremlin. O plano de Putin era simples. Ele pretendia atender à urgente demanda de petróleo da Ásia a partir de seus portos seguros no Báltico a preços exorbitantes, colhendo um lucro massivo. Mas quando a Ucrânia fechou essa porta, a Ásia entrou em choque. Como os embarques para as refinarias de Dalian e Zhoushan na China, que dependiam do petróleo de Putin, seriam atrasados de 3 a 7 dias, a China de repente enfrentou uma escassez de fornecimento de 300 mil a 500 mil barris por dia. A perda diária da Índia aumentou para entre 200 mil e 400 mil barris. As Filipinas estão correndo para garantir petróleo no mercado em estado de pânico. Enquanto Putin esperava arrecadar bilhões de dólares com a crise de Hormuz, o golpe da Ucrânia transformou esse lucro em cinzas em seus próprios portos. No momento mais crítico, a Rússia havia abandonado seus maiores parceiros, reduzindo-se ao status de fornecedor não confiável. Então, o Kremlin não consegue resolver essa crise? As realidades geoeconômicas dão um não definitivo. A Rússia está tentando desviar seu petróleo para os portos de Vladivostok no Pacífico ou Novorossiysk no Mar Negro. No entanto, as ferrovias russas e os oleodutos domésticos já estão operando a 100% da capacidade, funcionando a plena carga. Logisticamente, é impossível desviar um volume massivo de 1.700.000 barris por dia para outro porto a milhares de quilômetros de distância da noite para o dia. Além disso, o porto de Novorossiysk, visto como uma alternativa, está sob ameaça constante e mortal dos veículos navais não tripulados Sea Baby da Ucrânia. A enorme rede de exportação de energia da Rússia perdeu completamente sua flexibilidade, transformando-se em um sistema frágil que pode ser destruído com um único golpe. Esta situação também está tendo um impacto negativo nos cidadãos russos. As instalações visadas fornecem gasolina, diesel e combustível de aviação para a área metropolitana de São Petersburgo, que tem uma população de mais de 5 milhões, e para todo o Oblast de Leningrado. A infraestrutura para veículos civis, sistemas de transporte público, aeroportos e serviços de emergência depende dessas instalações. Se as instalações não puderem retomar a produção, a capacidade da Rússia de produzir diesel e combustível de aviação de alta qualidade será permanentemente prejudicada.
A Rússia está atualmente enfrentando uma crise de combustível. A última onda de ataques transformou essa crise em um desastre social e logístico completo. Para entender a gravidade da situação na Rússia, basta olhar para qualquer posto de gasolina. Nestas estações, ou a gasolina acabou, ou os preços dispararam para níveis astronômicos que a pessoa comum não pode pagar. O mais alarmante é que os serviços de emergência também estão sendo afetados por esta crise. Relatos de que ambulâncias, caminhões de bombeiros e patrulhas policiais estão tendo dificuldades para encontrar combustível estão minando o senso mais básico de segurança do público. Se o corpo de bombeiros chegará a tempo em caso de incêndio, ou se uma ambulância chegará a tempo durante um ataque cardíaco, agora é uma questão de sorte. Então, Vladimir Putin pode reverter esta situação? Ele não pode, porque o que o Kremlin enfrenta não é um problema temporário de abastecimento, mas uma impossibilidade matemática e tecnológica. As enormes refinarias em Ust-Luga e Primorsk não são instalações de armazenamento comuns. Elas são complexos de engenharia construídos ao longo de décadas usando tecnologia ocidental e componentes de precisão de origem europeia. Sob as pesadas sanções atualmente em vigor, é impossível para a Rússia produzir ou substituir essas bombas, sensores e unidades de refino de fabricação ocidental por conta própria no curto prazo. Digamos que gastou bilhões de dólares e embarcou em um esforço de reparo que durou meses. Com drones ucranianos no céu esperando por uma segunda onda a qualquer momento, quem manterá essa instalação segura? Os S-400, que não conseguem detectar drones voando a 52 km por hora. As mãos de Putin estão atadas tecnologicamente. Então, essa impotência levará o povo às ruas? Chamamos isso de aberração do contrato social na geopolítica. Em um estado policial como a Rússia, esperar que milhões tomem as ruas amanhã de manhã e façam uma revolução pode não ser analiticamente realista. No entanto, algo muito mais perigoso está acontecendo. A confiança no regime está completamente colapsando. As pessoas estão agora pagando o preço da guerra, não com contos abstratos de heroísmo na televisão, mas com suas próprias vidas e segurança pessoal. A realidade de que o Estado não pode protegê-los está gravada em suas mentes como uma verdade gelada. Esta é uma decadência silenciosa e profunda que está corroendo as próprias fundações do regime. Em última análise, os incêndios que iluminaram os céus de São Petersburgo na noite de 24 para 25 de março não foram meros atos de sabotagem, mas o colapso das ambições geoeconômicas globais da Rússia. São Petersburgo era a janela através da qual a Rússia se afastou da Ásia e se abriu para a Europa. Hoje, apenas chamas e fumaça negra sobem dessa janela. Os escudos S-400 falharam. A frota sombra permanece encalhada no mar e os bilhões de dólares em receita esperados da crise de Hormuz evaporaram em uma única noite. A Ucrânia não apenas atacou um porto, ela fechou permanentemente as portas do Báltico que financiavam a máquina de guerra de Putin, no que é a ironia mais amarga da história. O pânico entre o povo russo não é apenas sobre prateleiras vazias. É um reflexo de um colapso psicológico muito mais profundo. O mito de uma pátria segura e estável que Putin construiu ao longo de 20 anos está se desfazendo em chamas junto com as imagens de refinarias em chamas. Para a maioria dos russos, a guerra era uma operação distante ocorrendo em algum lugar na Ucrânia, assistida na televisão. O Kremlin manteve com sucesso essa ilusão de normalidade através do poder da propaganda. Mas agora, as consequências da guerra estão afetando diretamente suas próprias vidas. Os sons das explosões vêm de suas próprias cidades. Eles estão vendo os incêndios com seus próprios olhos e agora não conseguem nem mesmo acessar a necessidade mais básica, o combustível. Isso significa que a guerra agora indiscutivelmente chegou em casa. Esta situação está abalando fundamentalmente a confiança do povo no Estado. A crise é tão profunda que agora se estende além das fronteiras da Rússia. No dia 2 de outubro de 2025, foi relatado que a escassez de gasolina havia começado até mesmo na região de Vitebsk, na Bielorrússia, que é logisticamente completamente dependente da Rússia. Um dos maiores produtores de petróleo do mundo já não consegue sequer enviar gasolina para o seu aliado mais próximo, o seu vizinho, a Bielorrússia. Esta é uma situação vergonhosa em que um gigante do petróleo não consegue vender gasolina ao seu próprio povo e aliados. Isto é prova de que o sistema colapsou completamente, que está apodrecendo por dentro. Este pesadelo para a população civil também tem consequências diretas e devastadoras para a máquina de guerra russa. O exército russo possui uma estrutura logística massiva que opera sobre rodas de borracha. Tanques, veículos blindados de transporte de pessoal, sistemas de artilharia e milhares de caminhões de suprimentos requerem dezenas de milhares de toneladas de combustível diesel diariamente para transportar munição,
soldados e suprimentos para as linhas de frente. A escassez doméstica de diesel inevitavelmente interromperá essa cadeia logística na linha de frente. O setor militar e o civil agora são forçados a competir entre si pelos mesmos recursos escassos. O Kremlin, é claro, dará prioridade aos militares. No entanto, isso aprofundará ainda mais a escassez no mercado civil e aumentará a raiva pública. Além disso, alternar entre diferentes tipos de combustível produzidos pelas refinarias não é fácil. Quando a produção de combustível de aviação para, não se pode substituí-lo por outra coisa. Comandantes na linha de frente serão forçados a reduzir o ritmo operacional para economizar combustível. Isso significa menos manobras de tanques, menos remessas de artilharia e, mais importante, menos surtidas para a força aérea. Isso dá à Ucrânia a oportunidade de tomar a iniciativa e atacar as linhas russas com mais conforto. Em resumo, um exército sem combustível não pode lutar. Ouvir que a família deixada para trás está brigando por um galão de gasolina, sofrendo no frio e incapaz de suprir necessidades básicas, destrói a vontade de um soldado de lutar e sua lealdade ao regime. A pergunta, por que estamos lutando aqui, começa a ser feita mais alto nas trincheiras. Esses ataques de 1000 quilômetros tornaram sem sentido uma das doutrinas militares mais fundamentais da Rússia, o conceito de profundidade estratégica. Esta doutrina baseava-se na suposição de que a vasta geografia da Rússia, o tamanho do país, lhe proporcionava uma vantagem defensiva natural. Para um inimigo atingir centros vitais como Moscou ou São Petersburgo, teria que penetrar centenas de quilômetros através de camadas de sistemas de defesa aérea. Os drones de longo alcance da Ucrânia relegaram essa doutrina ao esquecimento em uma única noite. A distância não importa mais. O fato de que a defesa aérea de uma cidade como São Petersburgo, supostamente protegida por S-400 e os sistemas mais modernos, foi tão facilmente violada à prova que nenhum lugar na Rússia está seguro. Das fábricas além dos montes rurais aos poços de petróleo na Sibéria, toda a infraestrutura econômica de Putin está agora ao alcance. A maior força da Rússia, sua geografia, tornou-se agora sua maior fraqueza. Todo o país é agora uma linha de frente. O gênio da estratégia da Ucrânia está em matar 2 coelhos com uma cajadada só. Isso desencadeia um efeito dominó de 2 frentes, visando tanto paralisar financeiramente a economia de guerra da Rússia, quanto causar pânico na frente doméstica. A refinaria é atingida. A produção para. As exportações de produtos petrolíferos de alto lucro dos portos bálticos diminuem. A receita em moeda estrangeira que flui para os cofres do Kremlin cai. A guerra torna-se insustentável. Isso está cortando o combustível para a máquina de guerra de Putin. A refinaria é atingida. O fornecimento de combustível para São Petersburgo e seus arredores é interrompido. Filas e aumentos de preços começam nos postos de gasolina. Raiva e pânico se espalham entre o povo. A pressão interna sobre o regime aumenta. Isso queima o contrato de estabilidade de Putin com seu povo. Esta é uma guerra psicológica aplicada à frente econômica, quebrando completamente a doutrina de pátria segura da Rússia. Obrigado por assistir. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter atualizado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.